Nós vamos ler do verso 33 ao verso 39. Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. A versão que eu tenho aqui é a NVT, a nova versão transformadora. Só para explicar para os irmãos, aí é uma versão um pouco mais parafraseada, né? Lucas 5, 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho, estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por tua palavra. Queremos que ela é fiel e digna de nossa aceitação, ó Deus. Por isso nós nessa noite queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, meu Pai, estar aqui para sermos ministrados pela sua palavra. Queremos começar, ó Pai, a nossa semana não na segunda-feira, mas queremos começar hoje, no domingo, ouvindo o direcionamento do Senhor para a nossa vida. E nós, ó Pai, aprendemos hoje pela manhã, estamos, ó Deus, meu Pai, aprendendo agora à noite também com a tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nosso íntimo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem à vontade, aqueles que estão em pé. Muito obrigado pela sua reverência aí à palavra de Deus, este hábito tão maravilhoso. Eu gostaria que nessa noite, antes de ministrar, deixar bem claro para os irmãos da igreja Avivamento Bíblico de Presidente Epitácio, que a minha proposta aqui nessa noite não é pregar um outro evangelho. A minha intenção nessa noite é pregar o evangelho de Cristo, que talvez vai soar como algo novo para algumas pessoas. Quero também dizer que eu não estou aqui para bater nos irmãos. Não estou aqui com um chicote para chicotear os irmãos. Mas eu estou aqui para trazer alguns esclarecimentos da Bíblia Sagrada que nos apresenta esse tema tão atual. E a minha oração é que Deus desperte uma geração que seja sedenta por um vinho novo derramado em seus corações, em suas vidas.
Essa é a minha oração. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia. Pode deixar desligado. Obrigado. Obrigado pela força, pela ajuda. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4. Verso 1 ao 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 4. A palavra de Deus nos diz assim: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier, para estabelecer o seu reino. Verso 2 diz: pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encorajem com paciência e bom ensino. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro e seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Pregue a palavra. É a recomendação que Paulo deixa ao seu filho na fé, Timóteo. Queridos, o primeiro texto que nós lemos, ele diz respeito a uma explicação de Jesus aos questionamentos dos fariseus. E os fariseus, eles apresentam para Jesus o questionamento seguinte: os discípulos de João Batista jejuam, ou jejuavam, e por que os seus discípulos não jejuam? Essa foi a questão de Jesus trazer este precioso ensino sobre o vinho novo. Jesus então responde a eles, e Jesus não destrói a teologia do jejum, mas Jesus aproveita aquele momento para poder dizer para eles: olha, como poderão jejuar se estão junto com o noivo? No caso, né? Junto com o noivo estando junto com eles. Chegará um tempo em que o noivo lhe será tirado. Aí sim, eu penso que eles deverão jejuar. Jesus pega então esta fala e ele continua, porque nos tempos de Jesus ele teve que lidar com um grupo de pessoas que estavam
seguindo ainda a velha aliança. Jesus é a nova aliança manifestada a nós. E hoje, para nós, um pouco mais fácil de compreendermos, mas eu fico pensando, naquela época, Jesus, junto com aqueles grupos de religiosos, homens e mulheres zelosos nos seus dogmas e princípios, mas nós precisamos entender isso. Jesus, ele chega com uma proposta não filosófica, mas Jesus chega com uma proposta de transformação de vidas. Jesus chega com uma proposta de transformação de vidas. Eu penso que alguns aqui devem ter visto o disquete de um computador. Talvez você é desta época que se usava o disquete quando você queria gravar alguma coisa na memória RAM. Você usava um disquete. Era não sei se os irmãos aí da mídia podem colocar a foto aí de um disquete, porque talvez para os mais novos, talvez nunca não sabem o que é isso. Então, de repente, enquanto eu for falando aqui, vocês podem ficar à vontade para encontrar as imagens. Então, há alguns anos atrás, meu pai, ele comprou um computador, chegou lá em casa, aquele computador é como se a gente tivesse em torno de algo extraordinário. Eu lembro, era um computador branquinho e tinha escrito assim, IBM, embaixo assim, nele assim, e meu pai sorridente, feliz, e aquele computador, aquela caixona grandona, e aí ele trouxe aquele monte de disquete, e de vez em quando meu pai, quando chegava do serviço e entrava lá dentro do quarto e acessava aquilo, e ele pegava aqueles disquetes, e ele colocava e falava assim, não mexe aqui não. Olha lá a foto do que era um disquete. Mas o tempo passou e veio o CD. Coloca a foto de um CD agora aí. Os CD, eles vieram com uma inovação. Então foi banido o disquete e os computadores começaram então a fazer um CD. Aí o CD, ele também tinha esta mesma capacidade de armazenamento de memória. Depois do CD veio o pendrive. Eu estou falando só, talvez não era nessa linha, né? Mas aí vem o pendrive. Põe aí o pendrive. O pessoal já está mais contemporâneo. E eu acho que todo mundo que está aqui já sabe o que é um pendrive, né? Pendrive, demorou um pouquinho mais o pendrive agora. Mas o pendrive vocês já estão mais, está contemporâneo a vocês. E aí hoje, já não se fala mais em pendrive, fala de nuvem, né? Onde você armazena agora no seu celular as suas informações em uma nuvem, todos os seus dados. É chamado de nuvem, estou falando certo? É certo? É isso aí? Aí se colocar nuvem no Google, ele vai colocar uma nuvem ali, viu? Não coloca não, porque vai dar zebra. O pastor estava certinho, as imagens tudo bonitinho. Quando falou nuvem, aí apareceu uma nuvem lá. E aí as nuvens vão estar
Eu não estou aqui para fazer nenhuma previsão de chuva, de se vai chover, se não vai. Mas é a nuvem. Hoje é o que eles chamam de nuvem. Você está com o celular e você consegue armazenar as suas informações numa nuvem. Um lugar onde fica ali armazenado, estou falando bem a grosso modo, existem os técnicos que sabem falar melhor do que eu aqui sobre esse assunto. Mas a minha intenção não é falar desse assunto. A minha intenção é falar da Bíblia para você. Eu só estou explicando para você que os mundos, eles vão sofrendo alterações, dispensações, eles vão tendo impactos, e às vezes a gente não está preparado. Existem pessoas querendo usar disquete nos dias de hoje. Existem pessoas que ainda estão presas ao vinho velho. Não conseguem acompanhar a ideia de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Quando nós olhamos para este versículo, do vinho novo sobre odres novos, nós temos aqui uma intenção de percebermos a ênfase de Jesus. Não é, talvez, de estar falando da qualidade do vinho, né? O vinho agora, quando eu estou falando vinho agora, estou falando do vinho que você compra aí no mercado. Mas eu consigo notar que Jesus quer falar da qualidade do vinho novo, dessa boa notícia, desse evangelho que é aparecido ou que aparece como proposta para transformar a vida do ser humano. Jesus, ele diz: o vinho novo, sendo lançado em um odre velho, vai romper-se, vai estragar o vinho, vai estragar o odre, porque um vinho novo, ele tem uma fermentação maior, e o odre não suportaria, e iria se romper, então se perderia os dois, se estragaria os dois. O que é odre, pastor? Ou como o senhor leu na Bíblia do Senhor, fala recipiente. O odre, ele era uma pele de bode cozida, em forma de um pacote, de um saco, né? Aonde então ele era usado para transportar, conservar líquidos ali dentro. Então se colocava os odres ou os líquidos dentro dos odres. E quando o odre então recebia um tipo de vinho, ou o vinho, sobre ele então inchava. E ele tinha ele esticava, por causa da fermentação do vinho. E se você então quisesse usar o mesmo recipiente para colocar vinho novamente, você não conseguia. Por quê? Aquele material que já havia sido esticado, ele se rompia, porque ele não suportava a fermentação, e ele então perdia-se o vinho, a pessoa perdia o vinho, perdia o odre. Então aquele odre, ele só serviria para colocar um vinho, os vinhos dos barris, os vinhos mais velhos. Eles só iriam
conseguir suportar se fosse um vinho antigo, um vinho que já estava armazenado há tempos. Aí sim, poderia se colocar o vinho velho num odre velho. Mas Jesus não usa só a figura do vinho, Jesus usa a figura também da roupa. Ele fala assim, olha, ninguém, e quando ele fala ninguém, irmãos, é ninguém. É como se ele estivesse falando, quem se arriscaria a fazer isso? Pegar um pano novo e remendar uma roupa já usada. O que Jesus estava querendo dizer, pastor? Jesus estava querendo dizer que ele não estava vindo, a proposta dele vindo para esse mundo, para essa terra, trazer essa proposta do Evangelho, não é para remendar o Antigo Testamento, não. A proposta de Jesus é trazer algo novo, é uma nova aliança, é um novo propósito, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de viver, é uma nova vida. São novas as vestimentas, é um outro estilo de vida. Quando Deus entra nas nossas vidas, por meio do Espírito Santo, nós não podemos manter os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas manias. Quando Cristo, por meio do Espírito Santo, provoca o novo nascimento em uma pessoa, ela não pode continuar da mesma forma, vivendo da mesma forma, porque está sendo ministrado àquela pessoa a novidade de vida, a nova vida de Deus, a vida espiritual, a vida de Cristo. Queridos, entenda uma coisa aqui. O vinho novo é Jesus. Jesus e o Evangelho é esse vinho novo que vai trazer novidade de vida para o ser humano, que vai provocar mudanças no ser humano. E o odres somos eu e você. O recipiente que recebe este vinho somos eu e você. À medida que o Evangelho vai sendo derramado em nós, nós vamos recebendo a oportunidade de entrar em uma nova vida, a vida de Cristo, a vida de Deus. Nós agora estamos experimentando um novo nascimento. Nós nascemos, mas vivíamos segundo o curso deste mundo, agradando a nossa natureza pecaminosa. Mas agora, quando nós abrimos os nossos olhos, enxergamos a luz de Cristo, o Evangelho que está entrando em nós, ele vai provocando essas mudanças e essa transformação por meio do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem o poder de provocar transformação na vida de qualquer indivíduo. E nós não podemos manter mais o velho homem. Nós não podemos continuar fazendo manutenção do velho homem dentro de nós.
nós não podemos continuar fornecendo manutenção, mantendo este velho homem vivo. Porque este velho homem, ele não serviu, não deu certo, ele não conseguiu agradar a Deus. Esta velha criatura não conseguiu, por si só, ser justificada. Esta velha criatura por si só não conseguiu atingir a plenitude do Filho de Deus. Somente por meio do Espírito Santo, somente por meio de Jesus, por meio do Evangelho de Jesus, é que o homem pode ter a novidade de vida. E olha aí, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 17. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra com tudo novo, nova perspectiva, novo jeito de enxergar. Nós passamos a ter uma nova visão. A nossa visão agora não é mais só atraída para as coisas do mal, para as coisas ruins, mas os nossos olhos agora são atraídos para vivermos as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que lhe agradam a Jesus. E isso é o Espírito Santo que vai provocando em nós uma nova perspectiva. O Espírito Santo vai nos fornecendo novas alternativas. Antes você, quando ficava nervoso, pitava um cigarro. Ficava nervoso, ia, tomava uma xícara de café. E ficava nervoso, e agora eu estou pilhado. Ia, pitava um cigarro, pitava lá uma xícara de café. E colocava para poder aliviar e acalmar a sua velha criatura, doutrinou você assim. Mas o Espírito Santo chegou na casa. É Deus, o céu agora dentro de você. É o céu agora que está dentro da tua casa. É o Espírito Santo agora que está morando em você. Então ele começa a apresentar outras alternativas. Está nervoso? Está irritado? Vai falar com Deus, vai buscar a Deus, vai chorar na presença de Deus. Você não tem só que pitar um cigarro, você não tem só uns cafezinhos para tomar, você não pode pegar somente essas alternativas. Eu tenho uma palavra, vai ler a palavra. Eu tenho uma palavra de mudança para você, eu tenho uma palavra de transformação para você, e o Espírito Santo vai ministrando isso no novo homem. Um novo homem. O Espírito Santo vem e ele muda o rumo da nossa história. É um novo rumo. É uma nova direção. Jesus disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador. Qual que ele vai fazer? João capítulo 14, verso de número 26, diz que ele vai nos guiar, e todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se tornarão filhos de Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 14. O Espírito Santo então vai mudando o rumo. Qual que era o teu rumo, pastor? Carnaval. Qual que era o teu rumo, pastor? Bagunça. Qual que era o teu rumo, pastor? Vida longe de Deus, afastada de Deus, vícios. Qual que era o seu rumo, pastor? Em qual direção você andava? Para satisfazer a minha carne, só a minha natureza pecaminosa. Quanto mais eu ia nessa direção, mais eu agradava a velha criatura. Mas o Espírito Santo de Deus chegou, e ele disse, tocou no meu coração e falou: ei, você está na direção errada. Eu tenho um novo rumo para você. Vira para lá, para outro sentido.
e aí agora eu estou em outra direção. Não é mais a velha direção, mas é a nova direção. É um novo rumo. É uma nova vida, é uma nova visão, é uma nova compreensão. Novo ponto de vista. Nova forma de enxergar a vida, é uma nova sabedoria. Agora não é a sabedoria dos homens que reside em mim, mas é a sabedoria do Espírito de Deus. Se o vinho Jesus entra na nossa vida e nos mantermos velhos, odres velhos, tendem a estragar o vinho, tendem a estragar o Evangelho, tendem a alterar, vai perder o sabor. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente continuar pensando como velhas criaturas, se nós continuarmos pensando como o velho homem, se não dermos lugar para o Espírito Santo, nós iremos perder tudo. O vinho não vai durar. Não será possível ser consumido. Será inapropriado. E isso vai contaminar outras pessoas. E o senhor está querendo dizer, pastor, é que infelizmente muitos de nós temos continuado a viver da mesma forma. Continuamos ainda nutrindo os nossos vícios. Continuamos ainda satisfazendo os nossos desejos, os nossos prazeres carnais e pecaminosos. Muitos de nós não está entendendo que um vinho novo chegou, uma nova proposta chegou. A gente está ainda na antiga aliança, a gente ainda está buscando a condenação, ainda a gente não consegue perceber que aquilo que Deus está ministrando para nós é algo novo. Se nós queremos aproveitar o vinho novo, precisamos jogar, ou permitir que o odres velho, nossa vida pecaminosa, seja desfeita. A velha criatura, o velho homem, o velho corpo que antes era usado como instrumento. Paulo fala isso, Romanos capítulo 6, que a velha estrutura, o velho corpo, o corpo que antes era escravo do pecado, escravo das concupiscências carnais, que antes só obedecia à natureza pecaminosa, agora ele deve ser oferecido como instrumento de Deus. Ele deve ser oferecido para Deus. Os corpos que antes eram usados para fazer aquilo que desagradava a Deus, agora eles devem ser apresentados a Deus para serem usados como instrumentos de justiça. Se recebemos o vinho e misturamos com nossos costumes, nossas crenças pessoais, nossa mundanidade, nosso pecado, nossos erros, nossas falhas, o Evangelho perderá o sabor e estragará o que resta de nós, estragará a maneira que o Evangelho está sendo transmitido.
Pastor, Jesus falou que o vinho é velho, é bom, pastor. Coloca aí para nós, irmão, Lucas capítulo 5, versículo 39. Jesus fala que o vinho velho é bom. E é por isso que muitos ainda estão no vinho velho. Colocando isso em prática, nós começamos a pensar em nossas vidas, onde já nós, como cristãos, como filhos de Deus, muitas vezes ou já crentes, na nossa religião, temos a tendência de nos acostumar com a vida, com os nossos hábitos. A nossa vida na igreja parece ficar arruinada, desorganizada. E nós preferimos continuar tendo as mesmas sensações, os mesmos prazeres, porque para nós é mais seguro. E o nosso ministério não flui, a nossa vida continua a mesma. Não desejamos fazer coisas novas para Deus, na casa de Deus, não desejamos buscar um aperfeiçoamento, um lado do Espírito Santo, trabalhar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós vamos nos acostumamos, para nós é melhor. Para que eu vou buscar coisas novas? Para que eu vou buscar os dons de Deus? Para que eu vou buscar o Senhor ainda mais, entrar numa profundidade? Para que? Já está bom, eu já alcancei, já estou tranquilo, eu já estou fazendo as coisas para Deus. Para que eu preciso me entrar mais, me aprofundar mais? Por que eu preciso desejar mais as coisas espirituais? Porque é reunião todo dia, pastor. Terça-feira tem GOC, quarta-feira tem culto, quinta-feira tem culto, à tarde e à noite, sexta-feira tem vigília, sábado tem culto de mulher, domingo de manhã tem escola bíblica, domingo à noite tem culto. Quanto mais nós nos alimentarmos e bebermos deste vinho novo fornecido por Jesus, quanto mais permitirmos que o Espírito Santo nos lave por meio da palavra, nossa mente será cada dia mais transformada, o nosso coração será transformado, nós iremos receber novas roupas, nós andaremos mais como cidadãos dos céus, iremos nos parecer ainda mais com o Filho de Deus, com o Salvador, com Jesus Cristo. Porque é assim. Quando você recebe um trabalho novo e você é integrado naquela empresa, é passado para você o que você deve e o que você não deve fazer. Aí chega um momento que você já sabe onde é tudo. Você já sabe onde é a luz que liga a sala para você entrar. Você já sabe de todos o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Você já conhece o que você tem que fazer, o horário que você tem que chegar, se você pode atrasar ou se não pode. Você começa a ficar, já mais conhecedor de todas aquelas coisas. Na vida cristã, é da mesma forma, porque quando você se converteu a Jesus Cristo, você chegava antes para orar. Quando você recebeu o novo vinho, você chegava antes. Você passava meia hora antes aqui com o joelho no chão, orando, buscando, falando para Deus: Deus, obrigado por o Senhor ter transformado a minha vida.
Obrigado por o Senhor ter me mudado. Obrigado por essa transformação que o Senhor provocou em mim, iniciou na minha vida. Aí os anos foi passando. Você chega atrasado. Quando chega? Quando chega? Quando vem? Eu não estou aqui generalizando. Eu sei que tem pessoas que trabalham à noite. Eu sei que tem pessoas que estão doentes. Eu sei que tem pessoas, mas isso é para você fazer uma sondagem no seu coração. Eu não estou aqui com chicote para bater em ninguém. Mas o evangelho precisa ser pregado. Eu estou pregando a palavra de Deus. É a Bíblia que eu estou pregando. Sonda aí o seu coração e vê se você realmente está mudado. Se você realmente está permitindo que o Espírito Santo transforme você. Hoje, irmão, na escola bíblica dominical, hoje eu falei, usei eu como exemplo. Está aqui, ó. Essa estrutura aqui. 120 quilos. Como é que o pastor Fábio conseguiu chegar aos 120 quilos? Foi por causa do Encontro Felicidade, semana passada. Ele foi na pizzaria e ele comeu todas as pizzas que estavam lá e chegou a 120. Num dia só, ele chegou a 120 quilos. Olha o tamanhozão que ele está, num dia só. Foi assim, irmã Cidinha? Não foi. Para mim chegar nessa estrutura, o que eu tive que fazer? Todo dia. Todo dia. Ó. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Se alimentando. Para chegar nesse tamanhozão que eu estou aqui. Aí eu pego e falo para a pastora Cristina, amanhã eu mudo de vida. Amanhã eu vou fazer a caminhada. Aí eu vou para a caminhada, irmão. E aí ela fala assim, vamos voltar. Eu falo, não, agora você não queria que eu fizesse caminhada, agora eu vou fazer caminhada. Não aguenta, volta para trás. Fracote pode virar para as costas, pode voltar para trás. Pode voltar. Aí eu volto, Júnior. Quantos quilômetros, pastor? Deu 2 horas de caminhada, Eurico. Subo na balança, aí eu falo assim, eita, um dia vou subir na balança lá. Glória a Deus. Vou estar com 110. Aí eu subo 122. Caminhei 2 horas de caminhada. Caminhada não é para emagrecer, Vitor? Não é para emagrecer? Já estou começando a desconfiar, porque eu estou vendo um monte de gordinho caminhando. Caminhada está engordando a gente. Estou brincando, irmãos. Mas só para ilustrar para você que quanto mais eu continuar comendo, mais eu vou continuar engordando. Quanto mais eu diminuir a minha comida, a minha ingestão de calorias, se eu sair das 3.000, 4.000 calorias talvez que faço de ingestão diariamente, e for para um programa de 1.200 calorias, pode ter certeza que no final do ano eu vou estar mais magro. Mas isso vai ser um processo. Agora esquece tudo que eu te falei como exemplo do mundo físico e vai para o campo espiritual. Você não vem na igreja, você não ora, você não lê a Bíblia, você não frequenta a escola bíblica dominical, você não vai para o GOC, não está na comunhão com os irmãos. Quando alguém pisar no teu calo, você não vai falar para o irmão, ô abençoado, você pisou no meu calo, queridão. Você vai mandar ele para Nova Jerusalém. Vai fazer isso. Mansidão, vai passar longe. Temperança, domínio próprio, vai passar longe.
Eu estou falando para você que quanto mais você estiver perto de Deus, mais você recebe das coisas de Deus em você, mais você recebe a mudança de vida de Deus em você, mais você recebe e você se alimenta das coisas espirituais, mais você vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se envolvendo mais com as coisas espirituais, mais você vai parecendo com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. E eu falo isso com todo amor no meu coração, querido. Porque foi a insistência dos meus professores falando: vai, Fábio, de novo. Segunda-feira, terça-feira, vamos lá, Fábio, quadro, Foi essa insistência, foi essa frequência, foi essa vida, essa decisão. Chegava em casa, deitava no sofá e falava: mãe, amanhã eu não vou na escola não. Por quê? Porque lá eu vou aprender tudo de novo. A, E, I, O, U. Já estou falando para a senhora, aprendi. Aí chegava lá no outro dia, presbítero Ismael. Aí minha professora colocava lá, navio. Desenhava, fazia um naviozinho lá e colocava eu para ler aquilo lá. E aí eu não sabia, porque eu não sei a pronúncia do N, só sabia do A. Aí eu olhava e falava: olha, tem o A. Aí ela mostrava no meio do navio. Já pensou, Sheila, que pregação, né? Domingo à noite, você vir para um culto e ouvir isso aqui, né? Hoje. Tá lá, escrito navio, desenho do navio, letra A. Os professores: o que está aqui? Olha, tem aqui, tem outra letra aqui. E tinha o I no navio. E tinha o Odimar. O de Odimar. Tinha lá o O. Mas até que eu aprendi que o N e que aquela palavra, irmã Cidinha, era navio, eu tive que ir muitas vezes ainda. Você quer vir um dia no culto e quer receber o pacotão de Deus sobre a tua vida. Você quer vir uma vez na presença de Deus e você quer ter todo o Antigo e o Velho Testamento aqui grudado na tua cabeça. Desculpa, irmão, seu HD aqui não suporta. Vai ter que ser contínuo. Você vai ter que comer todo dia um pouco desse livro. Você vai ter que se alimentar todo dia. Vai ter que pedir a ajuda do Espírito Santo para compreender todo dia, para que você possa receber de Deus o vinho novo. Mas a gente acha que a gente vai entregar a nossa vida para Jesus e a gente vai receber o pacotão, igual o ladrão da cruz recebeu, né, Sérgio? Estava eu e o Sérgio aqui antes do culto conversando e falando, né? Pacotão, o ladrão da cruz recebeu. Minutos antes de morrer, Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas não deu tempo dele frequentar a escola bíblica, presbítero Ismael. Não deu tempo dele ser um aluno da escola bíblica. Não deu tempo dele ser um professor da escola bíblica. Não deu tempo dele fazer as coisas para Deus. Ganhou nada, não ganhou nenhuma alma, Júnior. Não ganhou nada, não fez nada para Deus. Mas ganhou a vida eterna. Porque creu em Jesus, recebeu Jesus. Irmãos, para você aprender coisas ruins, olha, é muito fácil.
É muito fácil. Deus, Ele permite hoje que nós sejamos trabalhados pelo Seu Espírito aqui nessa reunião. Quantos querem receber um vinho novo sobre a sua vida? Caminhando para o final da mensagem, vendo o nosso exemplo do odre velho, que quando um novo vinho é derramado, a pele se estende até o final, indo até o seu limite. E a cada renovo de Jesus em nossa vida é assim também. Novos limites. Deus vai conferindo a nós novas coisas, nós vamos crescendo. Eu não cheguei na igreja, pastor. Não cheguei na igreja, pastor. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como um membro, graças a Deus por isso. Cheguei ao corpo de Cristo agradecendo a Deus. Só o fato de eu estar aqui já está bom, Jesus. Não preciso ser nada na igreja. Não vem me colocar em nenhuma, porque eu tenho timidez, eu sou tímido. Mas a cada dia que o Espírito Santo foi ajudando, modelando, que a cada dia a velha natureza foi morrendo, eu fui conseguindo, com a ajuda do Espírito Santo, a mortificar as obras da carne. A cada dia fui entregando, renunciando. A cada dia fui falando para Deus: Deus, muda o meu coração, muda a minha vida, seja o centro da minha vida, renova a minha vida. Senhor, eu não posso ser aquela velha criatura. O Espírito Santo falava para mim: você precisa precisa fazer manutenção. Não é um seminário de 3 dias que vai transformar a sua vida para o resto da sua vida. Não, você vai ter que ficar em vários seminários cotidianamente. Você vai ter que estar se renovando dia após dia. Você vai ter que buscar as coisas do alto. Você vai ter que mudar o seu linguajar. Você vai ter que deixar as coisas, as mentiras. Você vai ter que deixar os seus costumes. O vinho velho é mais gostoso, disse Jesus. As pessoas se acostumam mais. Por quê? Porque elas querem ficar na mesmice. Elas não querem sair do seu conforto. E eu quero encerrar falando para você que o Senhor Jesus nos fala sobre esses odres, que são esses recipientes, esse recipiente de Deus, e hoje nós estamos entendendo que somos nós. Existe uma batalha muito grande na nossa mente para que continuemos a ser odres velhos, a continuar com a nossa mente mundana. A gente olha uma coisa na igreja, mas aí a nossa mente remete ao mundo. Nós lembramos do mundo, aquilo nos chama a atenção do mundo. Nos chama a atenção das coisas do mundo, e a gente olha e fala: nossa, misericórdia. É o mundo entrando dentro da igreja. Não, o mundo está na tua cabeça. O mundo não saiu de você, o Egito não saiu da sua mente, não saiu ainda, as coisas do passado ainda continuam martelando, chamando você para a vida velha. Mas hoje o Senhor, Ele quer renovar todas as áreas da nossa vida.
Hoje o Senhor quer fazer tudo novo em você. O Senhor quer transformar as nossas vidas aqui nessa noite. O que tem nos feito odres velhos? Primeiro, o tempo. Para você que está anotando a mensagem, anote aí, o tempo. É isso que nos faz odres velhos. O tempo, ao invés de ser um mecanismo de crescimento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento, está se tornando apenas um processo de envelhecimento. A nossa mente continua pessimista. Não conseguimos sonhar com coisas novas. Não conseguimos acreditar que o Senhor pode nos dar essa cidade. Não, nós achamos isso impossível. É impossível que fulano se converta, é impossível, não tem como. E ao invés deste tempo com Deus produzir crescimento, aperfeiçoamento, amadurecimento espiritual, Ele está provocando o envelhecimento. O tempo que era para nos aperfeiçoar. E o Sérgio disse hoje aqui para mim, que o cristão é assim, ele vai brilhando cada dia mais, como a luz da aurora, até chegar a ser dia perfeito. O Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai transformando a nossa vida, a nossa frequência ao lado de Deus, na luz, a nossa permanência na luz. Vai nos modelando. O que nos faz odres velhos? O passado. O tempo. Em segundo lugar, o passado. Para algumas pessoas, as palavras presente e futuro não existem. Pois para elas é somente a palavra passado. Só o passado existe. Essas pessoas jamais conseguirão viver as coisas novas de Deus se elas não permitirem uma cisão, uma cirurgia hoje provocada pelo Espírito Santo. Porque as experiências do passado são melhores. Era bom. Como nós. Quando a gente era assim, era assado. A igreja era assim. A gente chegava na igreja, tinha isso. A gente chegava na igreja, tinha aquilo. E o passado vai corroendo. E a gente não recebe o novo de Deus. Não recebe o evangelho novo. A palavra que está sendo pregada aqui, você não consegue ouvir ela. Não consegue, porque você remete ao passado e fala: nossa, que culto chato, que palavra chata, que palavra difícil de entender. É porque você não permite que o Espírito Santo sonde o seu coração, mude o seu jeito de pensar, porque o seu pensamento está lá atrás. Nós não podemos anular as coisas do passado, jamais, não estou aqui fazendo isso. Mas o vinho novo chegou e a gente ainda não está entendendo. A nova vida chegou e nós ainda não estamos percebendo. Eu vou encerrar essa mensagem aqui, contando para vocês a história de 2 filhos dentro de uma casa. Lucas capítulo 15 fala a respeito de um jovem, filho de um pai que pede para sair de casa, pega todos os seus bens e ir para uma terra longínqua, um lugar distante. E ele então pega a herança do pai e ele vai. Gasta dissolutamente
se envolve com as meretrizes e gasta. Seu trabalho, cuidar de porcos. E ele então fica ali perto dos porcos. Perto dos porcos. Perto dos porcos. E chega um dia que ele deseja se alimentar da comida que os porcos comiam, de tanto que ele ficou perto dos porcos. Enquanto isso, o outro filho mais velho está dentro da casa do pai, com seus hábitos, talvez pensando dentro de si: meu irmão é louco, sair desse lugar para ir viver dissolutamente. Mas um dia, o vinho novo chegou na mente do filho mais novo. O Espírito Santo: ei, isso que você está fazendo não está certo. Você está longe da casa do pai, está longe do seu irmão, longe da sua família. Olha, você não tem nada. Você está aí agora, vivendo aí perto dos porcos, quando na verdade você deveria estar perto do seu pai. O vinho novo entrou, e ele disse: é verdade, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser aceito como teu filho, mas me trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque tem gente, irmãos, que pensa que quando ouve uma mensagem dessa aqui, é que o pastor está liberando geral na igreja. Está tudo liberado na igreja. Ah, a igreja não tem mais freio. Está tudo liberado. Ah, as pessoas, os jovens, as pessoas fazem o que querem. Aqui ninguém mais tem freio. Teve freio na época dos outros pastores anteriores, mas agora todo mundo vive do jeito que quer. Pastor Fábio chegou, já tirou a igreja lá de baixo, trouxe aqui para cima, é muita mudança. E olha, toma cuidado com essas coisas novas. Não é esse vinho. O vinho novo, ele sempre está sendo derramado aqui em culto, cada culto, individualmente. Quem eu pastoreio aqui, porque talvez, irmão, você estava acostumado em ouvir o tratamento de um pastor com um tipo de membro publicamente. Você olhava e falava: esse pastor aí, ele deixa as coisas correr solta. Mas quem está perto de mim, quando eu chego para pastorear, eu chegando, irmão. Com a ajuda e com a graça de Deus, eu chego ali e falo: olha, precisa mudar nisso, precisa, olha isso aqui, pastor, e aí chora. Eu não estou aqui para poder agradar você, não. Eu não vim aqui para ficar acariciando os seus maus comportamentos, não, o seu desejinho, não. Mas isso individualmente. Falando, conversando, como um pai, aconselhando, dizendo: olha, presta atenção, olha o caminho que você está indo. Eu me preocupo com você, é por isso que eu estou vindo aqui falar com você, chamar a sua atenção. Então, as pessoas estão sendo ensinadas. Esse filho novo chega em casa, ele volta para a casa do pai, porque ele recebe um vinho novo. O vinho novo, Júnior, não foi quando ele saiu de casa. O vinho novo não chegou quando ele saiu de casa. A mente dele se abriu, foi viver uma vida jovial, uma vida longe. Não, a vida dele, o vinho novo chegou quando ele voltou para a casa do pai. Vocês estão conseguindo entender isso, irmãos? Quando ele teve um fruto de arrependimento, o vinho novo chegou.
Se você quer mudança de vida, vem para a casa do Pai, porque o Pai vai transformar você. Vem para a casa do Pai, que o Pai não tem um remendo, não tem uma rotura nova para você. Eu tenho vestes novas, uma roupa nova. Eu tenho uma roupa nova para você, uma roupa de filho. Tem uma festa, um banquete para você. Mas o irmão mais velho, me permita aqui falar, o odre velho lá na casa do Pai, não entrou na festa. Eu estou pregando o que para vocês, irmão? Filosofia ou Bíblia? O filho mais velho está dentro da casa do Pai. Lá, estava lá. Naquele dia que era para ele entrar dentro, abraçar o irmão e falar: ô irmão, nós estamos com saudade de você. Ô irmãozinho, falar igual o pastor Fábio, o português meu, né? Estava com saudade de você. Está emburrado lá do lado de fora. Os convidados chegando. Os irmãozinhos chegando. Os trabalhadores da casa do Pai, feriado. O Pai decretou feriado, Vitor. Ninguém trabalha hoje, hoje é festa. Meu filho estava perdido, foi achado. Voltou. Hoje ninguém trabalha mais. Ninguém vai trabalhar, ninguém pega em ferramenta mais. Aí os trabalhadores estão chegando, tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho para a festa. Na porta tem um com um bico desse tamanho aqui, emburrado. Né, irmão Tião? Com o bico emburrado. E aí, não vai entrar não? O seu irmão voltou, rapaz. Entro nada. Participo dessa festa não. Odre velho. O vinho novo sendo derramado, mas o odre é velho. O velho não suporta. A mentalidade não suporta. É impossível, pastor, que alguém mude, que alguém seja transformado. É impossível, pastor, que alguém receba a mudança do Espírito Santo. Era isso que os fariseus estavam falando para Jesus lá no início da conversa. Os discípulos João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Que vida é essa que você veio trazer para nós? Você que veio bagunçar tudo, Jesus? Você veio desorganizar tudo? A gente estava tudo certinho numa toada só, vivendo numa toada só, e agora você veio estragar tudo? Não. O vinho novo, irmão, é melhor. Eu encerro essa mensagem dizendo para você que lá em Bodas de Caná da Galileia, acabou um vinho lá e foi de propósito, e Jesus estava naquele casamento. Jesus pegou uma água e transformou ela em vinho. Quando beberam aquele vinho novo, quando tomaram aquele vinho novo, falaram: uau, que vinho é esse, fantástico. Jesus estava querendo dizer que uma nova aliança está chegando também. Um outro jeito de pensar está chegando também. Uma nova vida está chegando também. Uma transformação está chegando também. Vou transformar a sua vida da água para o vinho. Vai escutar a história desse homem aqui, ó. Segundo aqui da fileira aqui, irmão Tiãozinho. Escuta a história dele de vida. Escuta o que Jesus fez. Estava aqui na minha cabeça para chamar ele, para dar o testemunho dele aqui. Mas eu falo demais, vai ficar para outra oportunidade. A mudança, a transformação que vem pelo Espírito Santo. Mas, irmão, se a gente não buscar, um crente, se você ficar um dia sem orar, você vai perceber que a sua vida vai mudando aos poucos. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias sem orar.
Fica uma semana sem orar. Fica uma semana, um mês sem orar. Fica um ano sem orar. Fica 10 anos sem orar para você ver o jeito que você fica. O jeito que você vai chegar aqui na igreja.